Vamos, Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Assalamu alaikum. Vamos começar. Quinta aula do curso do Escolas de Ramificação Islâmicos. Nas aulas passadas falamos sobre predestinação e livre-arbítrio. E falamos que é uma questão bem polêmica. Certo. Questão bem polêmica, e também falarmos que existe no cristianismo, todas as religiões, quando eles consideram um poder soberano, supremo, como Deus, eles têm esse problema, que como pode ser humano ter desejo ou livre-arbítrio perante esse poder. Todas as religiões têm essa questão e todos acharam um jeito para resolver. Deus quiser, vamos chegar sobre a visão do xiismo sobre esse assunto e explicar um pouco dos outras escolas. Se vocês têm pergunta, pode escrever e perguntar final ou perto de final. Porque hoje tem isso. Ok. Esse livre-arbítrio e predestinação ou determinismo chama questão antinomia. Essa questão significa você pode achar textos do Alcorão Sagrado que está apoiando livre-arbítrio ou está apoiando predestinação. Os dois você pode achar. Esse modelo de questões chama antinomia. Vocês também. Antinomia? Antinomia. Vocês podem pesquisar sobre essa palavra ou frase dentro. Antinomia. Nós introduzimos alguns critérios para classificar escolas. Primeiro que falamos foi sucessão do profeta. Como esse critério, simplesmente podemos falar que escolas podem dividir em duas escolas importantes. Minorita, tá certo? Xiitas, minoria xiitas e sunitas. Em torno de 10 até 15% dentro dessa categoria e resto aqui. Sobre questão de sucessão, xiitas acreditam que herdeiro designado é quem? Irmãos sunitas acreditam que não. Depois de profeta, consenso ou eleição, decide quem vai ser sucessor do profeta. Outro critério que falamos sobre ele foi predestinação e livre-arbítrio, que dividiu classes entre Jabriya ou Jahmiya, eles que 100% acreditam em predestinação, e grupos que falavam 100% do livre-arbítrio. Interessante, duas imagens aqui. Livre-arbítrio. Ele tem uma opção. Ele decide. Para quem apoia ou defende do predestinação, ser humano é como um árvore. Está programado tudo. Vai dar fruta. Fruta, fazer e morrer. Predestinação. É Jahmiya ou Jahiliya? Desculpa, esse Jahmiya. Motazeritas. Esses nomes não são muito importantes, mas você tem que receber conceito.
Sim, Entender? Mu'tazila é importante. Mu'tazila Tá. existe muitos grupos. Ash'ariya são mais perto de fatalismo, predestinação. Essas são algumas ramificações Então deixa eu Vamos marcar, marcar. então vamos marcar. que acreditam nesse critério da predestinação e livre-árbitro. Ele tá Ou discutindo- esse lado ou esse lado. Exatamente. A gente está discutindo os critérios que causaram as ramificações. Ramificação. Que do um deles Islã. foi esse. O primeiro é a sucessão do profeta Muhammad, que Certo. pode ter causado. A segunda é a questão da predestinação e Exatamente. livre-árbitro. E xiitas falamos que é um meio termo. Entre Mais predestinação perto de livre-arbítrio. mais perto. Livre-arbítrio. Está É mais pro interessante. lado do livre-árbitro do que o outro. Esse, Esses são os critérios, Batista, Uhum. Assadullah. Isso é muito importante. critérios Os de divisão. critérios que causaram as ramificações no Islã. O primeiro, sucessão do profeta. Primeiro, sucessão. Segundo, Segundo, foi predestinação a e questão- livre-arbítrio. Isso. E agora, fé e ação. Esse é o terceiro critério. Que Harejitas são esse lado. Ação para eles muito importante. Carajitas. Harejitas, falamos sobre esse grupo. Ação. Que falamos também, Aizen está um pouco perto deles, muito perto deles, similar deles. Esses harijitas, eles estão próximos do xiita ou próximos do sunita? Porque eu sei que foi desses harijitas que assassinaram o Imam Ali. Exatamente. Certo, mas ele A está pergunta que próximo... você está fazendo é muito profundo. Ah. Por exemplo, na questão de governo ou político, possivelmente não estamos perto. Certo. Mas na questão de fé, estamos bem longe. Ah, entendi. Depende, você está falando perto, qual aspecto? Ah, não. Por exemplo- Os atos, as atitudes do xiita, tudo isso. Igualdade, possivelmente igualdade não. somos perto. Certo. Mas, por exemplo, assunto de fé e assunto Aí, bem ação, longe. Bem longe dos... Lembre Aham. que Harijitas entraram em guerra contra o Imam Ali antes eram membros do exército do Imam Ali contra Muawiyah. Ah, tá. Eles eram membros do Saíram exército do Imam Ali. dentro de batalha, eles saíram e fizeram outro grupo. Aham, entendi. Por isso o assunto eu quero falar que quando você está perguntando, está perto ou não, está longe, você tem que informar critério. Certo. Qual Entendi. aspecto você está Entendi. perguntando? Ok, resto eu coloquei aqui porque é difícil você Identificar. colocar exatamente qual é perto qual. Mas nomes são importantes para nós. Ash'ariya, xiitas, maturidias, esse foi aqui errado. Raciocínio Acharitas. Esse é o quarto critério. Quarto critério, raciocínio ou Preceitos. Preceitos, tá certo? Hum. Hadith, Yonaq, preceitos. Nós temos Ahl Hadith, companheiros de preceitos, e temos quem creiam 100% no raciocínio. De novo, dois lados. Um lado acredita muito em raciocínio, razão, intelecto humano, que chamamos eles Mu'tazila. Outro lado, pessoas que são, eles abrem livros e falam para você, está escrito aqui esse, temos que fazer isso. Pronto. Deus colocou esse intelecto aqui porque só para entender esse texto. Se você pergunta a ele, Lê o texto, não entendi. Lê. Só pra ler e descobrir que está dentro, só. Xiitas são, esse lado, xiitas são muito perto dos mutazilitas. Mutazilitas. São em lado de raciocínio. Esse lado temos ash'aritas e maturidia, os dois escolas teológicas dos sunitas.
das sunitas, tá certo? 2 sunitas. 2 sunitas, tá certo. Ok. Qual é lá? Temos mais critérios. Sunitas Temos- colados, sunitas. Raciocínio. Ash'ariya são uma como escola tá- muito grande dentro dos Ash'ariya- irmãos sunitas. Ah, tá. Ash'ariya ou Maturidiya. Peraí, Asharitas são Acharita. É, Ash'ariya, Maturidiya são escolas teológicas dentro dos irmãos sunitas. Essas são várias escolas que existem dentro do islamismo. Vamos explicar tudo, Deus quiser. Temos 5 aulas. Se podemos fazer esse resumo, vamos explicar sobre eles. Inshallah. Ash'ariya, Maturidiya, Ahl Hadith. Esses são Ahle. muito Hadith. perto do salafismo, por exemplo. Eu não coloquei aqui salafismo. São perto do salafismo ou wahhabismo. Wahhabismo, salafismo também fica aqui. Vamos Wahhabismo. completar Wahhabismo. essa gráfica. Esse gráfico. Obrigado. Sucessor do critérios, que também temos que fazer gráfico para eles. Sucessor do profeta, fé e ação, falarmos. Conflitos da época do Imam Ali alayhi salam. Esse conflito também é critério para a divisão e classificação. Conflito que falamos, primeiro guerra civil dentro do islamismo. Certo. 2 grupos de companheiros de profeta entraram em briga. Qual é certo? Todos são infalíveis. Aí Não é resolução. Todos são infalíveis? Não. Algumas escolas dos muçulmanos acreditam que todos são Os 2 grupos que fizeram guerra são infalíveis? não, alguns Alguns falam. Parte dos Falam. muçulmanos Bobagem. acreditam que todos os companheiros são infalíveis, Ah, tá. mas nós não acreditamos isso. Tem a Como lógica esse de- fato? Temos esse fato. Uhum. Predestinação ao livre-arbítrio, governo tirano. Reflexo frente, governo Boa, tirano. e as- Temos que fazer o quê? Só aceitar Não, não pode. ou temos que reagir? Temos que Esse também é um critério para a classificação das escolas. Teologicamente, atributos Atributos de Deus. de Atributos. Deus, ou características ou personalidade, se podemos falar. Esse assunto também é importante para classificar. Justiça e razão, intercessão. 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 É interessante o assunto também. Cada escola fala que é sobre intercessão. Hum, Tem alguma coisa? Não, essas daqui são os critérios. Critérios. certo. São os critérios. Visibilidade de Deus, por exemplo. Criação do Alcorão. Eu falei sobre esse assunto na aula passada. Criação do Alcorão. Vamos chegar, Deus quiser, explicar mais sobre essa questão. Vamos ver que cada escola tem qual ideia sobre cada critério. Ok? Falarmos sobre história, essa parte vou repetir porque preciso esse de novo no xiismo. Depois do falecimento do profeta, temos em torno de 25 anos. 11, ele conhece essa numeração de 11 11 anos até 35 anos. Depois de Hijra. Uhum. Você tem ano 0 Do aqui. 11 até o Hijra. 35. Ano 11, o Faleceu. profeta faleceu. Ano 35, Uhum. Imam Ali pegou o poder. Certo. Pegou o califado. Certo. Ano 40, 5 anos depois, foi martirizado. Começou Como que eu posso ter esse Umaídas. gráfico? Como que eu posso ter esse gráfico? Eu Vou tenho que mandar anotar para isso aqui. Vou mandar para você. Hum. Omíadas. Hum. E temos califados. 61 dias depois de ano 0,
também aconteceu a revolução do Imam Hussein. Imam Hussein. 260 anos depois de imigração, temos também imamato do Imam Mahdi. Imam Mahdi. E nascimento. Imamato. 5 5 anos depois de Imamato não, Imam Mahdi. Sim. Não, mas Imamato, quer dizer, ele nasceu 260 ou... Não, se ocultou. Veja, 60 anos. primeiro, eu falei uma vez, esses números não são muito importantes para gravar. É bom. Não, mas você tem uma É bom, base. mas importante você ter uma proporção de tempo. Certo. Que aconteceu quando tem mais ou menos. Só para ter uma Proporção ideia dos períodos é melhor. Dos eventos. Porque, desculpa, porque se você for fazer uma conta de 50 anos cada imã, Vou explicar o isso. imam Antes que Mahdi, você ele- começar analisarmos mais profundamente 5 anos da liderança do Imam Ali. Agora vamos chegar no xiismo, como nasceu, quantos tipos de xiitas temos e continuar. Eu tenho que fazer essa parte muito rápido, por favor. Salla ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Vamos ver. Xiitas são. Falarmos que a maioria dos muçulmanos são concentrados no Ásia, Indonésia, Índia, Bangladesh e também no Oriente Médio. Todo mundo acha que todos os muçulmanos são no Oriente Médio e todos são árabes. Vamos ver que essa opinião Não, 100% está errado. Mas os próprios árabes que fazem isso. ok. Esse mapa mostra para nós cada país mais ou menos tem quantos muçulmanos. E mudou um jeito, qualquer cor é maior, tem mais população. Por exemplo, o maior país é Indonésia. maior país muçulmano, que tem população muçulmana, é a Indonésia. Depois você tem Índia, depois você tem mais. Paquistão, você tem Bangladesh, você tem, por exemplo, Irã, Turquia. Egito, Nigéria. Eles são maiores. Vejam, Irã, por exemplo, 74. Esse depende de qual ano Isso é pegamos estatístico. Por isso, como eu falei, número exato não é importante. Proporção de população ou habitantes muçulmanos. Mas você pode ver Indonésia, Bangladesh, Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, Egito, Nigéria. Na Nigéria eu achei absurdo. Esses são maiores, mais populados. Os sete principais países mais populosos islâmicos do mundo não são árabes. Não são árabes, exatamente. Entendeu? O maior Os país 7 primeiros. árabe muçulmano, É o Egito. Egito, Vem em 8ª posição. Nigéria também. Nigéria não é árabe. Nigéria também É fala árabe. inglês, não é árabe. É só Indonésia, Paquistão, Índia, Vamos para frente? Bangladesh, Yes. Vamos para frente. Nigéria e Turquia. Países muçulmanos. Concentração, Essa imagem anterior também ajuda para você concentração xiita. Você certo. ter uma comparação de habitantes que nós estamos falando. Certo. Brasil tem 200, ok. Indonésia também é mesmo. Aham. Mas o resto dos países muçulmanos, todos são menos, vejam, habitantes. e Menos população. populosos. É. Esses No Brasil. números que tem. Vamos continuar, eu não vou ter tempo para finalizar. Xiitas, falarmos definição do xiita foi esse. Ele que acredita, Imam Ali alayhi salam, foi designado para a sucessão do profeta. Essa é a definição. Significa que muitos grupos não entram nessa definição. Certo.
xiitas são mais concentrados onde? Vocês primeiro tentem entender esse mapa. Senão, as massas, se você não pode ver, senta aqui. Pode ver de lá. Não, estou vendo. Ok. O que é o amarelo? Irã, O que é o Afeganistão, Índia, Paquistão, Índia, O Paquistão. amarelo tem a Iêmen, concentração esse de amarelo xiitas. são xiitas. Aham. Resto, irmãos sunitas. Certo. Temos no Turquia alavitas, temos aqui no Síria alavitas, Líbano, Alavitas. Alawitas. todos são considerados xiitas. Alavitas. Como definição que eu fiz. Aham. Vocês perceberam? Definição que eu fiz Sim. está baseado na sucessão do imam Ali, Aham. no 12 imames. Uhum. Aqui. Aqui também no oeste, no leste do Saúde Arábia tem muitos xiitas. Saúde Arábia, que agora o wahhabismo é base do wahhabismo, Certo. também nós temos muito xiita. Sofrendo lá, coitado. Ok, vamos para frente. Resistente. Essa imagem mostra a porcentagem do comunidade xiita. Aqui vermelho são xiitas e cidades que, por exemplo, tem xiitas. Cada lugar, também Turquia, Azerbaijão, vocês podem ver que todo lugar tem comunidade xiita. Veio aparecer o Iraque aí. Esse mapa é mais concentrado, que mostra exatamente, por exemplo, onde nós temos ismaelitas ou ibaditas no Oman. Eu falei que existe um grupo dos Kharijitas, que estão no Oman. Esse amarelo aqui mostra exatamente a concentração dele. Esse mais Drus também são considerados como um grupo dos xiitas, muitas classificações, muitas drusos. Sim. Vamos falar por que estamos chamando eles. Esse mapa depois vamos falar sobre porcentagem do total xiita no mundo. Existe esse gráfico que mais ou menos está passando uma visão. Temos uma maioria dos xiitas Irã, Índia, Paquistão, Iraque, Iêmen, Turquia, Azerbaijão, Líbano, por exemplo, e resto. Maioria dos muçulmanos xiita, podemos falar, como o resto dos muçulmanos, não são árabes, também como o resto dos muçulmanos. Na Turquia tem Xiitas. Desculpa. Me surpreende, o Iraque só tem 10% de xiita. Essas imagens que eu Lá no fizer, Iraque, depois Volta vamos... o gráfico, volta um pouquinho só o gráfico, ele não entendeu. Esse gráfico, Batista, representa a porcentagem da Por exemplo, comunidade. nós temos 250 milhões de xiitas no mundo. Certo. Ok. Quantos por cento são iranianos? Mais ou menos 34. Tá. Do total de xiitas do No mundo, mundo. e não da população local. Ah, 10% do total de xiitas Raça. do mundo são iraquianos. dúvida. Exatamente. Eu achei que fosse que 34% tivesse habitado. do Por total raça. de Nós xiitas do dividimos mundo xiismo por raça. são iranianos. E fica de dessa Muito bem. Temos Esse mais dado foi mapas, esse que é dado pequeno. interessante, depois vamos falar, acho que hoje não dá, que mostra exatamente quanto por cento de cada país são xiitas ou sunitas, por país. Esse que você achou, por exemplo, aqui no Síria, mais ou menos, está falando 17 ou 20% são xiitas, que são alavitas. Ou, por exemplo, na Turquia, quanto por cento no Bahrein? 70% do Bahrein são
ou mais. É, Existem sim. algumas estatísticas mais. Ok. Vamos chegar a essa imagem para um começo. Vamos chegar no assuntos Shia de Ali. importantes. Shia, que significa? Ali. Shiismo de Ali, partido ou partidário de Ali. Nós acreditamos que essa palavra foi usada na época do profeta. Shiali. Ele chamava alguns amigos do Imam Ali Shiat Ali, Seguidores de seguidores de Ali. No Alcorão Sagrado existe um versículo que se refere do versículo capítulo 26, versículo Coloca aí. 214. 214, capítulo 26. Acho que precisa uma correção aqui, número errado. Surat Ash-Shura. Ashura. 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 Mas não tem escrito a É a moeda dos parentes mais próximos. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Vocês podem ver depois. Nesse grupo, quando o profeta começou a missão dele, ele chamou toda a família, primeiro, no Meca. Ele chamou famílias e falou que eu estou recebendo essa mensagem de Deus, nós temos que fazer isso, isso e isso. Quem vai me ajudar? Quem aceita e aprova e dá mão em confiança comigo, ele vai ser meu sucessor. Todo mundo começou a sorrir ou ficou silêncio, zombando. E a única pessoa que aceitou foi a mamãe. Estava uma criança de possivelmente 10, 13, 14, 13 anos. Esse foi mencionado dentro do Alcorão Sagrado. Também, pode completar. Esse evento foi mencionado no Alcorão, Batista. Certo. Esse evento que ele acabou de relatar. A questão de Qadir Khum também é uma questão muito Qadir. importante, que nós sabemos, no último peregrinação do profeta, ele deixou todo mundo chegar a um ponto que chamava Qadir Khum, chamou todo mundo e falou que eu sou líder e quem eu sou mestre dele, Imam Ali é mestre dele. De quem eu sou líder, Imam Imam Ali é líder. Esse dito, essa narração foi narrado por todo mundo, xiitas, sunitas. Mas a diferença entre a escola xiita e a escola sunita é que eles traduziram a palavra vali em definição de amigo. Xiitas traduziram como a argumentação dele como mestre, como líder. Certo. Mas todo mundo tem confiança que aconteceu esse evento. Vida do xiismo, podemos falar que tem 3 fases. Vida do xiismo tinha 3 fases. Vida ou início? Desculpa. Vida ou início? Vida. Estou falando sobre vida. Começo dele na época do profeta, início no começo, na época do profeta, era do profeta. Depois do falecimento do profeta, começa a segunda fase. Imam Ali está ocupado com a cerimônia do enterro do profeta. Um grupo estão fazendo uma reunião, um conselho, e vão escolher Abu Bakr, um dos importantes companheiros do profeta, como sucessor.
Imam recusou, alguns companheiros levantaram a bandeira da oposição, mas Imam Ali não declarou revolução e nem guerra. Mas sempre amigos, companheiros sabiam que direito verdadeiro é com Direito verdadeiro está com Ali. Imam Ali. Terceira fase, quando Imam Ali pega califado, que dura em torno de 5 anos. Nós estamos no quarto fase, que na verdade é depois do califado do Imam Ali, imamato do Imam Ali. Imam Hussein nessa época foi martirizado, temos muita perseguição contra o xiismo, temos muita brutalidade, crueldade contra eles. Até agora vocês podem ver no Iêmen o que está acontecendo, com alavitas no Síria o que está acontecendo, no Paquistão o que está acontecendo, no Paquistanão. Lamentavelmente está continuando pelo tiranos que não têm fé, não têm religião, não são muçulmanos. 12 imames que nós temos, nome deles está escrito aqui com significado dos nomes, é interessante, vocês podem ver. Vida do profeta e dos imames. Profeta, 63 anos, e imames, vocês podem ver que alguns deles não chegaram, por exemplo, em 25 anos foram martirizados. Ou, por exemplo, 28 anos. Imam Ja'far Sadiq, que na época dele, ele fez uma escola que chama Ja'faria ou Ja'faritas. Viveu mais. E essa é uma prova que nossos imames sempre viviam como um opositor, como uma oposição, e sempre foram martirizados, perseguidos, xiitas, eles. E Imam Mahdi, nosso imam, número 12. Primeira época, falei, do profeta. Segunda época, dos califados. Terceiro, 3 primeiros. 5 anos do califado do Imam Ali, do imamato e califado do Imam Ali. E para frente, estamos na quarta fase. Temos Ashura, um evento importante. E temos nascimento dos ramos. Dos ramos. Segmentos. Divisão. A divisão, a ramificação, certo. Keisaria, primeiro, depois de martírio do Imam Hussein, um grupo começou a atacar Omíadas para vingança. Certo a palavra? Tá. Para vingança. Começaram a atacar e nasceu o primeiro grupo que chama Keisania. Eles achavam, por exemplo, outra pessoa imam, não de corrente de 12 imames nossos. Outro grupo nasceu da época do quarto imam, que chama Azeidia, e na época de sexto imam nasceu outro grupo que chama Ismaelismo. E eu vou explicar mais que como nasceram eles e acreditavam que todos esses grupos é ramificação xiita.
Não. são não. considerados xiitas. Considerados. São considerados xiitas. Porque eles acreditam em Imam Ali. Certo. Definição que nós Entendi. fizemos no Entendi. começo, eu falei. Keisania, eles nasceram na época do Imam Hossein, a Zaidia, Imam Sajjad, tinha um filho, Imam Baqir, e tinha outro filho, Zayd. Esse senhor Zayd, que é um homem muito respeitado também no xiismo, ele fez uma revolução contra os Umaídas. E um grupo do xiismo falaram que ele é imam, não Imam Baqir. Por isso nasceu Zaidia. Na época do sexto imam, Imam tinha 2 filhos, Ismail e Imam Musa. Um grupo falaram que Ismail é imam. Yeah. Mas o problema é que Ismail morreu antes De uma moça. do Imam Sadiq. Mas eu acho uma moçada. Mas era Ele é filho. jovem, mas É, filho filho por do- isso deu Não entendi. um grupo. Entendi. Ele não pegou sucessão. Ismailismo, Zaidia, Ele não pegou Keisania. sucessão. Ele não pegou sucessão. Podemos ver época do Umayyadas, época de Abbassidas, Muito bom assim. ok? Muito bom. Aqui também temos ocultação menor e maior que no ano 864 de Gregoriano. Gregoriano. Baixo tem. Gregoriano. Falarmos sobre a ramificação de alguns De facções. facções e sua extensão. A Zaidia, o Ismailismo e sua ramificação, 2 grupos, Nizaria e Mustalia, vamos falar, o xiismo dos 12 imames, que chama imamitas, Imamita. todos eles são chamando eles xiitas. Sheikhismo, vou falar sobre eles. Alawitas, moçairitas, mesmo grupo que estão agora em guerra contra o Estado Islâmico dentro São os alauítas. Da Síria. da Síria. Zaidia agora está na qual guerra, senhor? Eles já estão falando no Iêmen. Iêmen, exatamente. Eles também ainda são São chiitas. dentro de uma guerra. Dentro da guerra. Dentro de uma Eles guerra. têm uma. Saúde Arábia todo dia está bombardeando. Ele chega até o sexto imam, né? O Zaidia. Você pode ver depois, não é sexto. Sexto é Eu te Ismael. mostro. Ah, tá. Diz, quadro. Ok, vamos continuar, estamos finalizando. Yeah. Quais são princípios do Islã? Pilares do Islã. Quem vai falar para mim? Tudo, quando você Sabe entra mais ou menos. numa escola islâmica, todo mundo que vai falar fala sobre pilares. Os pilares do Islã. لا إله إلا الله محمد Primeiro, رسول الله. esse primeiro. O segundo, Testemunho depois, testemunho, oração, salat, ok. Terceiro, imamato. Então, Criança no imamato. então, ok, você então, recebeu. porque existe Na verdade, quando você pergunta a cada muçulmano aqui, 5 pilares, ele começa a zakat, oração, é o jejuar. primeiro Deus único. Né? Mas Não esses tá são no- práticas. Aham. Quando nós estamos falando sobre princípios ou pilares Da do crença. xiismo, Uso do final, fé, nós Não, temos você- essas coisas. Aham. Uhum. monoteísmo, Certo. profecia. Profecia. Depois o profeta. Esse no xiismo, quando pergunta quais são pilares da fé, você tem que responder esses. Certo. Monoteísmo, Deus Profecia, único, justiça de Deus, dia juízo final e imamato. Entre esses dois amarelos são muito importantes. Dentro do xiismo e dentro de outra escola sunita que chama Mu'tazila. Eu falei, no todos classificação, falei que nós somos muito perto de Mu'tazila. Mas para que esse Mu'tazila foi extinção. Não, foi extinto. Extinto. Ainda não existe.
não existe sobreviveram até agora. Ah, Mas nosso pensamento, em muitos ramos, somos perto e parecido dele. Como eu falei, outros lugares falam shahada, orar 5 vezes. Essas coisas são práticas. prático. Pilares são esses. Sem essa prática, alguém pode ser chamado muçulmano. Certo. Sem esses. Mas sem esses, não. Monoteísmo, profecia, justiça e dia do juízo não é mamado. Um mapa que mostra a distribuição dos alavitas na Síria, Líbano e também grupos na Turquia. Turquia tem muito alavita. Uma imagem que mostra em país de... Turquia. Não está escrito o nome? Mas a Turquia. Yemen. Isso É Yemen. Zaiditas. Zaiditas são norte do Yemen. E aqui mostra exatamente quantos são árabes, quantos são xiitas, quantos são sunitas. Como eu falei, Zaidia está considerado xiita. Nós depois vou mostrar essa imagem e vamos sair. Vou falar sobre ismaelitas. Que eles que acreditam em 6 imãs que nós acreditamos e depois mudaram. Eles agora são em muitos países, como Índia, Tajiquistão, outros lugares. E um grupo deles chama Nizaria ou Avahania. Eles têm um imã vivo agora. Tem imã vivo? Ele está muito Tem, vivo. Um líder religioso. Ele é um imã anterior dele. Colocou, Esse imã dele agora. foi os ingleses colocaram lá. Ah, Vocês inglês, podem essa ver. é a época do profeta. Estou te falando. Deixa, rapaz. por favor. Eu só mostro esse e depois vamos falar. Podemos ver que ele que está chamando ele como imã dos ismaelitas, ele tem algum dos mais ricos do mundo. Tem contatos Agora, de onde políticos. vem essa riqueza dele? Do petróleo? Que seja. Não é o assunto. Vamos falar depois. Podemos ver Zahra, filha dele, Bonito, hein? e Casa com temos um grupo que se chama Sheikhismo, que vamos falar também sobre eles, como nasceram, onde são, qual é a crença dele, e como eles estimularam o nascimento de Bahaísmo. babismo e depois bahaísmo. Vamos entender. É bastante complexo. Uma coisa no final que só quero falar, importância do Oriente Médio. Eu mais ou menos pesquisei mais do que 20 filmes que existem no YouTube sobre a história atual do Oriente Médio, que todo mundo tem que estudar para entrar na universidade ou passar Enem ou esses exames, provas importantes. Muitos deles estão passando informação errada. Eu quero falar, receber uma imagem verdadeira do Oriente Médio e assunto lá é importante porque nós estamos fazendo, por exemplo, falando sobre Iêmen, Síria. Você tem que ter uma visão geral sobre essa região, por favor, todo mundo começa a pesquisar. O Oriente Médio também é importante porque mais do que 64% de todas as riquezas de petróleo do mundo está concentrado lá. Temos rotas estratégicas que tudo passa de lá. Na Bíblia também lá está chamando crescente fértil. Se vocês crescente fértil lá. E podem ver o trânsito de hoje, esse lugar é muito estratégico. E vocês estão vendo que
qual é o preço de petróleo lá. 70 pessoas de avião ontem à noite morreram. Todo mundo no Brasil está com tristeza, todo mundo está sentindo, mas vocês perguntam, eles que na Síria estão morrendo, eles não têm família? Sim. Eles que todo dia estão morrendo no Iraque, não têm família? É que não se identifica com o povo brasileiro. Não quero condenar esse sentimento aqui. No Estou teu concordo. país. É o que acontece 100% no teu concordo. O que Mas estou falando sobre, por favor, estou falando sobre o mundo, não só. Eu estou com certeza que temos que fazer a melhor coisa, mas quero falar sobre senso de ser humano. Senso humanitário. Senso humanitário. Para um se 60 dias, semana passada, 80 pessoas morreram numa explosão dentro de uma poça. 200 pessoas morreram no carrada no Iraque. Foi uma coisa ordinária, parece que é normal, lá tem que morrer. Se não morre alguém lá, é estranho. Acidente de trem no Irã. É Não, acidente. na Índia. Na Índia lá. Índia, Myanmar. Ok. Questão de petróleo lá está misturado com religião, está misturado com sangue e político, está muito complicado. Por isso, melhor que senhores pesquisar pouco sobre lá. Eu vou referir para muitos países lá para frente. Por isso, vocês têm que ter uma visão.